Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o 34. Vou pedir que você que encontrou fique de pé para nós lermos. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 34, ok? Todo mundo achou aí? Então, vamos ler todos, iniciando assim a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se não trabalhássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos de Deus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ver convosco. Amém. Poder sentar, meus amados. Meu tema eu queria abordar nessa noite, é a importância da Santa Ceia na vida do cristão. A importância da Santa Ceia na vida do cristão. Vou abordar em 3 partes, e essa mensagem vamos abordar em 2 etapas. Hoje, uma etapa, e no primeiro domingo de setembro, a outra etapa. Irei abordar até o versículo 26, hoje, e no próximo primeiro domingo, dia 8 de setembro, a abordagem da segunda etapa dessa temática. Meus queridos, qual que é a importância da Santa Ceia para a sua vida? Qual é a importância da Santa Ceia? O que é tomar a Santa Ceia para você? E qual o significado dessa Santa Ceia? Pergunto eu porque a prática constante pode ocasionar 2 coisas. A primeira dela é a banalização do que eu faço constantemente. Não fazer mais com o devido respeito, a devida forma que eu que devo fazer, que devo agir ali, como eu devo agir. A segunda questão está relacionada à primeira também, mas é de fazer de forma mecânica, sem mensurar o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Eu perco o referencial de fazer e perco o referencial automaticamente de como fazer aquilo ali. E por isso, analisarmos e refletirmos sobre a Santa Ceia é algo muito importante para as nossas vidas, como foi para Cristo nos ensinar isso e mostrar para as nossas vidas. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, ou a comunhão,
como muitas vezes mencionadas nas Escrituras, mostra aquilo que Jesus instituiu um pouco antes da sua crucificação, como está lá em Marcos capítulo 14, versículo 22 a 26. A comunidade cristã, desde os seus primórdios, continua essa celebração, na qual os crentes participam do pão e do vinho, e isso nós chamamos de Santa Ceia, o qual mesmo o próprio apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, menciona. Costumava se reunir o povo de Deus para uma refeição, para uma comida mesmo, uma alimentação, um momento de alimentação, e posterior a essa alimentação, eles celebravam a Santa Ceia do Senhor. Se você olhar o texto que nós lemos de 1 Coríntios, um pouco antes, você vai ver justamente essa questão ali, e foi um dos parâmetros de instituir diáconos para atender as viúvas que estavam ficando fora da distribuição, não da Santa Ceia, mas da distribuição da comida, do alimento, daquilo que era a refeição, daquilo que era a refeição. Mais tarde, na tradição cristã, foi direcionado apenas para a celebração da Santa Ceia, apenas para a celebração da Santa Ceia. Se nós olharmos o culto no Antigo Testamento, não vamos encontrar esse momento da Santa Ceia no Velho Testamento, porque ele foi instituído por Cristo Jesus. Mas nós vamos encontrar alguns símbolos mostrando essa ação e essa prática no Antigo Testamento. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa é uma celebração, sim, da libertação do cordeiro que iria vir, que foi morto e foi imolado, se sacrificou para libertar o povo de Deus. E quando na Páscoa, na saída do Egito, pega-se o sangue do cordeiro e passa no portal da casa, aonde o povo de Deus ia estar, para que o anjo da morte não adentrasse aquele lar e não ceifasse as vidas, mostra a aliança do Senhor. Quando eu passo o sangue na porta, eu estou fazendo o símbolo da aliança. É do lado, é em cima, é do outro lado, e é o sangue que cai embaixo, mostrando a aliança do Senhor, do Velho Testamento, vindo ao Novo Testamento, para derramar Deus a sua graça sobre as nossas vidas, sobre o povo de Deus, sobre aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, sobre aqueles que vivem e comungam da mesma fé, do mesmo caminhar, da mesma fé, a fé relacionada às nossas vidas, à minha vida e à sua vida. Por isso a palavra de Deus vai nos exortar a que nós, que somos cristãos, que seguimos a Cristo, que amamos a Jesus Cristo, venhamos a participar desse meio de graça do Senhor, participar com fé, certos de que Jesus morreu, padeceu, nasceu de mulher, viveu nessa terra, sofreu por nós, padeceu naquela cruz por nós e ressuscitou, e agora o seu precioso sangue, o sangue de Cristo vertido naquela cruz, nos livra, nos habilita a chegarmos à presença de Cristo. Ao novo sentido do culto no Novo Testamento, o culto de celebração, de exaltação a esse Deus. A Santa Ceia do Senhor é um momento importante para a igreja, mas também para cada cristão, para a minha vida, para a sua vida. Eu fico ao olhar as pessoas que estão doentes, por exemplo, as pessoas que estão enfermas, que não conseguem vir à igreja, e hora ou outra eu estou indo visitar esses irmãos, ministrando a Santa Ceia a eles, e é interessante o quão ela sente falta, estando longe da igreja, da comunhão dos irmãos e da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Por isso, algumas vezes que eu vou, ainda levo algum diácono ou algum outro presbítero para nos auxiliar na ceia, para viver essa comunhão, esse novo sentido do culto. A Santa Ceia do Senhor é um momento importante para a igreja, mas para cada cristão, com a devida atenção, com o devido respeito, com a devida posição, nós devemos fazer e glorificar o nome do Senhor. Por isso, o primeiro ponto da importância da Santa Ceia para o cristão é porque ela foi instituída por Cristo. Ela é importante porque ela foi instituída por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está mostrando que ele fala, da mesma forma que eu recebi, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. É certo que o apóstolo Paulo não teve um contato tão direto com Jesus,
É certo que, quando ele fala que eu recebi do Senhor, ele está recebendo o mesmo evangelho, está dizendo que recebeu o mesmo evangelho que os discípulos receberam e passaram a ele a instrução dada a ele. É o Senhor Jesus Cristo comunicou aos apóstolos, e os apóstolos comunicam a ele como aquilo que mostra a verdade de Deus. Em Atos capítulo 9, versículo 17, fala assim: então Ananias foi, entrando em casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que reparasse a vista e que fosse cheio do Espírito Santo. A ação daqui de Ananias aparecer para o apóstolo Paulo é para trazer a mensagem, não dele, mas a mensagem do Senhor para a vida dele, para libertá-lo daquela cegueira o qual ele estava. Assim como Paulo pôde e recebeu essa mensagem através de Ananias, mas não a mensagem de Ananias, mas a mensagem do Senhor, ele pode também mencionar: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Há uma ação clara, divina sobre as nossas vidas, também porque nós recebemos isso não do apóstolo Paulo, mas como ele recebeu do Senhor, nós recebemos também do Senhor através da vida do apóstolo Paulo, através da ação do Espírito Santo, a revelar a ele, a colocar nas Escrituras, para que nós pudéssemos e mantemos essa prática do Evangelho vivo, eficaz em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Foi o Jesus quem tomou o pão e quem deu graças e quem partiu e quem colocou para os seus discípulos, para que esses pudessem viver e praticar tais coisas. O texto de Lucas, capítulo 22, versículo 19 a 23, vai mencionar sobre a Santa Ceia. O texto de Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 30, vai mencionar sobre a Santa Ceia. Também o texto de Marcos, capítulo 14, versículo 22 a 26, também Jesus está mostrando a Santa Ceia. E é interessante que aqui, o único texto que vai mencionar a mesma palavra que o apóstolo Paulo fala, porque façais isso em memória de mim, é o texto de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Assim, da mesma forma como o apóstolo Paulo fala: continue fazendo, porque nós recebemos isso do próprio Senhor Jesus Cristo. Façais isso em memória de mim. Não foi um ato que foi feito isoladamente, e esse ato que foi feito deveria ficar na história, escrito na história, para aquele momento na história. Quando nós olhamos a eventos assim, por exemplo, olhamos a igreja de Corinto, era costume na igreja de Corinto as mulheres usarem o véu que cobria o seu rosto. Mas agora nós não vamos encontrar essa prática em nenhuma outra igreja no Novo Testamento, e muito menos no Antigo Testamento. Por quê? Porque era uma prática isolada de uma igreja que vivia daquela forma e que praticava aquele evangelho daquela forma. Sim, havia o véu, mas não há uma ordem: faça isso, use o véu, as mulheres devem usar o véu na igreja. Não tem uma ordem como essa, mas sim, tem uma ordem para praticarmos a Santa Ceia. Por quê? Porque foi Jesus a quem instituiu: façai isto em memória de mim. Nós olhamos a Santa Ceia, nós não podemos vincular ela da Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, foi morto. A Santa Ceia é a comunidade, ou é a continuação da Páscoa, é uma atualização da Páscoa. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus lá em Êxodo 12, versículo 14. Êxodo capítulo 12, versículo 14. Ela foi instituída por Cristo, porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é aquele que pagou pelo nosso, deu o seu precioso sangue por nós. Êxodo 12, versículo 14, leamos todos. Esse dia vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, celebrareis por data muito perpétua. Amém. A Páscoa não era para ser celebrada e parar de celebrar, mas ela foi celebrada
e deveria ser, veja o versículo, as duas últimas palavras, por estatuto perpétuo. Não pare de fazer. Celebre a Páscoa até o final, até o fim, por estatuto perpétuo. Também, quando nós olhamos agora, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, o qual deve ser celebrado por estatuto perpétuo, continuamente. Mas também a Santa Ceia é importante para o cristão. A importância da Santa Ceia para o cristão é porque ela mostra o amor doador de Cristo Jesus. Porque ela mostra o amor doador de Cristo Jesus. Quero convidar você a lermos o versículo 24 do nosso texto básico. Versículo 24 de 1 a Coríntios capítulo 11. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Isto é o meu corpo, é o meu corpo que foi levado ao madeiro. Quando nós olhamos, por exemplo, o apóstolo Paulo falar em Efésios, capítulo 5, sobre a importância do homem respeitar a mulher, do homem amar a mulher. Qual que é o modelo que ele coloca do amor do homem, que o homem deve ter para com a sua esposa? Lembra disso? Qual que é a referência? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Mostra o amor de Deus através de Cristo Jesus, o amor doador. E eu quero convidar você a olhar o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, que fala assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Jesus. Todos beberam de uma única pedra, uma pedra espiritual, e essa pedra era Jesus. Jesus é o Cordeiro Pascual que foi imolado. Ele padeceu, morreu e viveu em meu lugar e em seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Também o texto de 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17 fala assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos partimos do único pão. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Há uma única comunhão, a comunhão do sangue de Cristo. Cristo veio, padeceu, morreu, levou o seu corpo ao madeiro, por amor a mim e a você. Por isso que nós temos a condição de chegarmos diante do trono de Deus, de graça e de amor, e participarmos, desfrutarmos da ação maravilhosa de Cristo Jesus. É uma ação de amor, é uma ação do favor imerecido do Senhor. Ele veio não por obrigação, mas ele veio por amor. Ele mesmo levou o seu madeiro, o seu corpo ao madeiro. Ele mesmo levou o seu corpo àquela cruz. Ele mesmo se colocou naquela condição. Não foi nenhuma outra força, porque não havia força entre os homens que poderia levar o nosso Senhor àquela cruz, mas sim o amor de Deus que veio através de Cristo Jesus a mim e a você, para que pudéssemos nós contemplarmos a graça, o amor de Deus, o cuidado divino sobre tudo aquilo que Ele faz na minha vida. Cristo demonstrou e mostrou que essa Santa Ceia era o corpo dele, mas agora de uma forma figurada, sim, não é literal essa expressão, mas é para mostrar que ele, o seu sacrifício, iria ser por mim e por você. Há algumas ideias e pensamentos de que creem que o pão se torna carne literal de Cristo Jesus, e o vinho ou o suco de uva ao qual nós usamos se torna literalmente
o sangue de Cristo Jesus. Nós não cremos assim dessa forma, mas cremos que realmente há uma bênção do Senhor vindo sobre o povo de Deus. É um meio de graça que nos remete a relembrar o que Cristo fez naquela cruz por nós. Se fôssemos aqui participarmos pensando que aqui era o corpo e o sangue de Cristo, toda a Santa Ceia era uma morte, uma crucificação de Cristo, novamente, o seu corpo sendo morto novamente. Mas pelo contrário, o seu sacrifício foi completo e totalmente eficaz. Naquela cruz, ele diz: tetelestai, está consumado. O sacrifício foi feito completamente, para que eu e você pudéssemos celebrar a vitória, o amor de Deus e a sua graça. Eu convido você a abrir o texto de Filipenses capítulo 2. Nós vamos ver do versículo 5 ao versículo 11, também na mesma ideia de que ele fez o sacrifício por amor a mim e a você. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Convido os homens a fazermos essa leitura. Tendo Jesus fez o sacrifício por amor, não se importando de ser igual a Deus, não se importando ser da mesma forma que Deus, da mesma substância que Deus, desceu do céu para viver aqui na terra por amor a mim e a você. Seu sacrifício foi completo, porque o sacrifício que ele realizou foi um sacrifício que renunciou, abriu mão daquilo que ele era, para ser agora como homem. Cristo, ele não veio aqui um plasma para habitar em nosso meio, não era apenas uma transfiguração, não era apenas aqui uma ilusão, porque ele comeu, ele bebeu, ele andou, ele chorou, ele riu, não foi aqui uma ilusão, mas foi Cristo nascendo de mulher, um homem nascendo de mulher, para ser o nosso representante, homem, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, para tirar os nossos pecados. A Santa Ceia é importante para a minha vida, porque foi dada por Cristo Jesus, e foi realizada pelo grande amor de Deus, através da vida de Cristo Jesus, indo, vivendo e padecendo. Viveu como homem, como figura humana, da mesma forma que homem. Aqui a matemática não bate, né? Porque é 100% homem e 100% Deus. A matemática aqui não bate. Mas tudo bem, para Deus a matemática não bate. Os últimos serão os primeiros, né? Para ganhar quem quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. Qual que é a matemática dessa? A matemática de Deus não bate, não é igual à nossa. A lógica de Deus, o menos do homem é mais de Deus, o menos do homem é mais de Deus. Importa que eu diminua e que Cristo apareça. É a forma da matemática do Senhor, é essa. Por isso que aqui nós vemos que ele não veio apenas de uma semelhança de homem, mas também da mesma substância de homem. Padeceu naquela cruz, morreu, viveu, padeceu por amor a mim e a você. Uma ação de amor constante
e que nós celebramos nessa noite para a glória do Senhor. Também a Santa Ceia é importante para o cristão, porque ela celebra a aliança. Ela celebra a aliança. Eu convido você a ver o versículo 25, mais uma vez o nosso texto básico. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A nova aliança do meu sangue. Nós presbiterianos somos aliancistas. Se você não ouviu essa palavra ainda, ouça muitas vezes. Eu vejo muitas vezes as pessoas se questionando por que batizar as crianças, por exemplo. Por que batizar as crianças, né? É um dilema para muitas pessoas, difícil de lidar, né? E eu já ouvi vários aspectos sobre isso, né? Vocês são isso ou aquilo, né? Eles falam assim: vocês têm a mesma tradição católica, vocês têm a mesma tradição católica apostólica romana, por exemplo, e algo semelhante a isso, né? E aí a gente tem que explicar: não, espera um pouquinho, pensa assim, nós pensamos assim, os anabatistas pensam assim, os pentecostais pensam assim, olhando as escrituras como nossa regra de fé e prática. Nós somos aliancistas, nós queremos uma aliança progressiva. Veio Adão, Moisés, Abraão, e vindo até Cristo Jesus, o qual ele nos deu uma nova aliança, mas não uma aliança desconectada com as outras, mas é como se fosse o cumprimento, o ponto maior da aliança de Cristo Jesus em Cristo Jesus. Ele é aquele que foi prometido no jardim do Éden, para vir, para pisar a cabeça da serpente. A solução de Cristo Jesus como solução e como aliança está em todas as Escrituras, está em vários textos da Bíblia, e vários salmos da Bíblia, que são os salmos messiânicos, e em vários momentos nós encontramos a tipologias de Cristo para mostrar que Ele é o Deus de aliança que vem até nós, para celebrarmos hoje a aliança do Senhor Jesus Cristo. As nossas crianças não vão se tornar um cristão lá na frente, mas nossas crianças, ao serem batizadas, elas já se tornam, sim, um participante da família do Senhor Jesus Cristo. Um participante, porque o Pai estende a aliança que tem com Ele, com o seu Filho, para que esses já tenham e já sejam um participante dessa nova aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo. Aí a pergunta é: então, pastor, por que a criança não participa da Santa Ceia, né? Não participa da Santa Ceia? Porque o texto aqui do apóstolo Paulo fala o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre muitos fracos e doentes não poucos que dormem no meio de vocês. A criança, ela já é participante dessa família do corpo do Senhor Jesus Cristo, mas ela não consegue fazer um exame, um discernimento. Ela não consegue refletir sobre o seu pecado, sobre o discernir de forma madura sobre a sua ação e como ela é participante dessa aliança. Por isso que na idade da razão ela tem que fazer o quê? Sua pública profissão de fé, dizer que ela está e ela sabe o que está fazendo, ela consegue ter o discernimento, ela está preparada para tal ação. A aliança do Senhor, ela é celebrada na Santa Ceia. O Senhor preparou esse momento para nós celebrarmos a Santa Ceia, ou na Santa Ceia, celebrarmos a aliança do Senhor na Santa Ceia, e qual Ele nos habilita a vivermos uma nova aliança, não por letras, mas sim pelo Espírito de Deus que habita em minha vida e em sua vida, para sermos participantes da Santa Ceia, para glorificarmos o nome daquele que vive e reina. Quero concluir nossa mensagem nessa noite dizendo para você, para mim, para você, para todos nós,
Devemos comer e beber gratos por tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós. A Santa Ceia, ela é importante para o cristão, porque ela mostra também a nossa gratidão. Como vamos celebrar a Santa Ceia? Ela é um privilégio abençoado e abençoador para as nossas vidas. Mas também ela requer responsabilidade quando eu me ponho a tomar a Santa Ceia. Não deve ser algo mecânico, algo que eu faço todo primeiro domingo, algo pela tradição, que eu já faço há 10, 15, 20, 30, 50 anos, 60, 80 anos. Não deve ser assim celebrada. Mas ela deve ser celebrada como toda a primeira vez nós celebramos a Santa Ceia. Talvez você lembre da primeira Santa Ceia que você tomou. Eu lembro, como se fosse hoje, da primeira Santa Ceia que eu tomei. E o momento tão importante como aquela primeira Santa Ceia. Como devo celebrar com o devido respeito, celebrando toda a Santa Ceia como se fosse a primeira, ou na devida proporção, para glorificar o nome do Senhor. Essa posição de sentar à mesa e celebrar assim como um hóspede, como aquele que o Senhor nos chama para a sua casa para servir uma bela refeição, uma refeição de amor e de graça. Essa é a mesa do Senhor, e qual Ele nos chama para uma intimidade tal, para participarmos com Ele, celebrarmos com Ele no Senhor. Quando nós olhamos as igrejas do Apocalipse, por exemplo, nós vamos encontrar uma igreja que foi recriminada, porque não era nem quente nem fria, porque era morna, queria se vomitar da boca. Há uma ação assim, de participarmos sendo verdadeiramente um cristão que contempla a graça do Senhor Jesus Cristo. E para essa mesma igreja, ele fala: estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, vou celebrar com você, e você comigo. Percebe que ele está dizendo: vou celebrar. A ação do entrar na casa para celebrar, é para celebrar a comunhão, a graça e o amor de Deus. Entrar na casa é para aproximar, é para viver mais perto. Como pastor, tenho procurado visitar os irmãos. Visitar alguns outros não consegui ainda, mas por quê? Porque visitar a casa, entrar no lar, é um lugar de intimidade. É o lugar onde nós conversamos com as pessoas. É o lugar onde as pessoas contam os seus maiores dilemas. É na casa, é no lar. Não é na saída ou na chegada da igreja, mas é no lar, porque é na casa que as pessoas expõem a sua maior dor, a sua maior tristeza, suas maiores angústias. É isso que o Senhor quer fazer conosco, nos chamar para sentar à mesa com Ele e celebrar, sim, mas ouvir as nossas tristezas, sarar as nossas feridas, colocar os nossos corações diante do Senhor. João Calvino escreveu da seguinte forma: nossas almas podem receber desse sacrifício grande fruto de confiança e doçura, pois temos o testemunho de Jesus Cristo, de tal maneira é incorporado a nós e a nós a Ele, que tudo quanto é dele podemos considerar nosso, e tudo o que é nosso podemos dizer que é dele. Ou seja, ele está dizendo: eu e Cristo, nós estamos entrelaçados de tal forma que agora eu sou dele e ele é meu. Diga de passagem, para João Calvino, todo culto tinha que ter uma celebração da Santa Ceia. Todo culto deveria ter uma Santa Ceia. Talvez você fale: poxa, né? Como assim? Sim, para ele a Santa Ceia fazia parte integrante do culto, assim como nós cantamos, louvamos, lemos a Bíblia e oramos. Também devemos participar da Santa Ceia com a esperança de um dia glorioso que Jesus irá voltar. O dia glorioso que o Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. A ceia do Senhor é celebrada com gratidão, com responsabilidade e com esperança. Com gratidão, responsabilidade e esperança. Que o teu coração seja assim nessa noite, meu querido, cheio de gratidão por tudo que Deus fez, pelo seu grande amor, de responsabilidade ao sentar à mesa,
a olhar o seu coração, a vasculhar o seu coração e a poder fazer uma reflexão. E a esperança